Olá, muito boa noite. Nós estamos dando início aí mais uma palestra do SENAC com parceria com as feiras Cachaça Trade Fair e Wine Trade Fair. Hoje nós trazemos aqui o professor Tibério, que vai nos falar sobre uma coisa que nessa noite fria vai fazer muita diferença para quem está sentado aí num cobertorzinho, que é sobre os destilados brasileiros, principalmente a nossa querida e boa cachaça. Então, quem tiver uma aí, quiser abrir, acompanhar a palestra, nós estamos todos em casa, né? Então, pode-se abrir uma cachaça, não estamos na sala de aula, essa é uma grande vantagem de estarmos online, né? Eu acho que muita gente, às vezes, reclama de fazer as coisas online, mas uma grande vantagem é que a gente, agora, nesse momento, você pode abrir uma cachaçinha, uma especial, aquela que você guarda, hoje é sexta-feira, né, 8 horas, chamar os amigos e vir escutar sobre diferentes bebidas brasileiras de destilados, drinks diferentes, aprender sobre a cultura brasileira, ver sobre um pouco sobre a história da cachaça, que é muito rica. Nós, como promotores da Feira Cachaça Trade Fair e também do concurso de vinhos e destilados do Brasil, nós temos aí uma bagagem cultural e de conhecimento gigante. A Cachaça Trade Fair, ela congrega mais de 90 expositores com produtores do Brasil inteiro, né, de todas as regiões do Brasil. Então, você vai ver cachaça da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo, praticamente de todos os estados da federação que são produtores de cachaça. E cada lugar tem suas peculiaridades, tem suas diferenças, seus aromas, e cada uma traz uma história, né? A cachaça, cada uma em seus lugares, ela tem uma cultura diferente. Então, vocês hoje vão ver isso sendo contado pelo professor Tibério. E se você tiver um tempo e quiser e puder, visita a feira. Na feira, para quem trabalha quem é profissional do setor e quiser comprar, a Cachaça Trade Fair, ela proporciona uma venda direta para o B2B, pelo atacado. Você pode comprar para o seu estabelecimento pequenas quantidades ou grandes quantidades pela internet. Então, você não precisa sair do seu estabelecimento para ir comprar ou esperar um representante vir. Você vai encontrar dentro da feira online várias promoções, produtos diferenciados disponíveis para compra. Então, aproveita que você vai conhecer agora um pouco mais do mundo da cachaça, e se você não tem cachaça no seu estabelecimento, esse é o momento para que você conheça e experimente tê-los no seu estabelecimento. Porque hoje a cachaça está na moda, hoje a cachaça é um produto de qualidade, eu posso atestar isso pessoalmente. Esse nosso concurso, que é o concurso de vinhos destilados do Brasil, que inclusive vai acontecer agora no final do mês, ele acontece há 20 anos. E eu tenho uma história para contar que é muito engraçada. Eu digo que eu entrei pela porta dos fundos da cachaça, sabe, professor? Eu, há 20 anos atrás, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje pela cachaça, e você sabe que o brasileiro sempre dá valor àquilo que é de fora, né? O que é de dentro a gente costuma não dar valor. E o concurso, ele é vinhos e destilados, mas do primeiro concurso, ele era só de vinhos. E nós, nesse concurso, trazemos jurados do mundo inteiro, sempre convidamos. E nesse primeiro concurso, veio um jurado, um jornalista, ele era italiano, especializado em grappa. Eu vim num evento de bebidas, para degustar bebida, e eu não vou degustar cachaça? Eu venho ao Brasil e não vou degustar cachaça? Você vai me dar vinho brasileiro, não vai me dar cachaça? E eu fiquei morrendo de vergonha, porque, na realidade, eu tinha por opção não ter feito destilados. Porque nós tínhamos, há alguns anos atrás, aquele preconceito, né, que cachaça não era uma bebida, vamos dizer assim, para você servir, assim, né, era uma bebida de carnaval, era uma bebida que você tomava, não era uma bebida familiar, era uma bebida de bagunça, né? Essa era a visão que nós tínhamos, né? Hoje mudou totalmente, hoje a bebida melhorou, a qualidade melhorou, os produtores estão... e eu coloco aqui a minha culpa, porque eu aprendi muito, assim, depois dessa vergonha que eu passei,
eu fui estudar, eu fui conhecer os produtores, eu fui aprender como é que se faz, desvendar esse mundo da cachaça e me apaixonei, sabe? É um mundo, como eu vou dizer assim, transparente. As pessoas que trabalham no mundo da cachaça são amorosas, as pessoas são muito brasileiras, né? Então a cachaça traduz muito o brasileiro, essa que é a verdade. Então, tudo de bom que a gente tem, e às vezes também de mal que a gente tem, a cachaça que meio que traduz, sabe? E nesses 20 anos que eu tenho trabalhado com o setor da cachaça, eu tenho aprendido muito sobre ela, como produto, né? E o que eu tenho visto no concurso é a evolução da qualidade da cachaça. A cada ano, você vê que os produtos eles vêm com melhor qualidade. Então, isso você pode ver na feira, você deve poder ver isso dentro da sua sala de aula, os donos de restaurante e bares podem ver isso na demanda que o consumidor está pedindo pela cachaça, e não somente a cachaça para fazer drink, não. A cachaça para tomar pura mesmo, a cachaça para... Eu aprendi outro dia a tomar... Outro dia não, já tem uns 4, 5 anos, a tomar cachaça gelada com uma fruta dentro, só uma fruta, assim. E eu provei e ficou muito, é um paladar diferente, uma forma de tomar, de provar, de degustar a cachaça de uma maneira diferente, que eu achei muito elegante, muito gostoso, e é um aperitivo para antes da refeição, muito agradável. Então, assim, eu acho que nós brasileiros precisamos agora reconhecer isso. Eu acho que já está sendo muito bem reconhecido, eu acho que já evoluímos muito nisso, mas não, ainda temos muito que evoluir. E eu acho que ações como a sua, professora, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente faz todos os dias, de ensinar, de mostrar, de pessoas como você, é que vão fazer a diferença no mundo da cachaça. Então, eu te dou os parabéns por estudar e de compartilhar com todo mundo o seu conhecimento. Te dou as boas-vindas à Cachaça Trade Fair e ao Wine Trade Fair. Convido os nossos internautas aí a visitar a feira. Quem não estiver dentro do universo da feira agora, dentro da feira aqui, depois clique no cachaçatradefair.com.br para visitá-la. E quem estiver vendo da feira, sejam muito bem-vindos. Visite os stands depois da palestra do professor, que com certeza vai ter um gosto diferente visitar os stands após a palestra do professor. Com vocês, o professor Tibério, do SENAC. Muito obrigado, Zoraida. Muito obrigado, pessoal de casa, pela presença, a Wine Trade Fair, a Cachaça Trade Fair, por proporcionar esse momento tão especial. Bom, vou começar me apresentando, né? Muito prazer, meu nome é Tibério Gil, sou docente de bebidas do SENAC, atualmente no SENAC Campinas, já no SENAC há mais de 10 anos. Trabalho com alimentos e bebidas há mais de 20 anos, né? Sou formado em gastronomia, especialista em vigilância sanitária, especialista em educação adulta, mas hoje eu não vim falar nada disso. O que eu vim falar hoje é exatamente sobre o que a Zoraida estava falando. E eu achei muito bonita a introdução que ela fez, porque mesmo sem saber, a gente conversou pouco, mas foi exatamente isso que eu vim trazer para vocês hoje. Falar um pouco sobre essa síndrome de vira-lata que a gente tem, né? Falar um pouco sobre como a gente acredita que as coisas são, e na verdade a gente não sabe muito bem como elas são de fato. Então, eu venho trazer um pouco para vocês da verdade sobre a cachaça, falar um pouco sobre a cachaça, mas falar um pouco de uma maneira diferente, né? Então, vamos começar uma brincadeira que eu faço sempre falando sobre um termo que a gente usa que se chama brasilidade, né? O que é brasilidade? Hoje a gente ouve falar, nossa, brasilidade é a moda, a brasilidade de roupas, disso, mas eu considero brasilidade, pessoal, realmente como esse sentimento de simpatia, de amor, de orgulho, realmente, sobre tudo com tudo que a gente faz, né? E essa brasilidade, ela se espalha, na verdade, pela cultura, pela nossa dança, pelos nossos rituais, na nossa religião, nos nossos costumes e também na gastronomia. E eu acho que nada de verdade retrata mais um povo, mais uma cultura, mais um afeto do que a gastronomia.
né? A gastronomia está com a gente, é a forma que a gente tem de acolher as pessoas, de falar com as pessoas do fundo do nosso coração, de falar a nossa verdade para a pessoa, falar sobre a nossa região, né? Quando a gente vai para um lugar, a primeira coisa que a gente busca é a gastronomia. Quando a gente vai, por exemplo, viajar, conhecer uma cidade diferente, isso aqui é feito aqui. O nosso país é muito grande, um país de dimensões continentais, né? Que a gente te fala sempre, e a gastronomia ela acolhe tudo isso. O que eu não entendo muito bem é por que as pessoas acham que gastronomia é só o que se come, não é? Isso é uma pergunta que eu faço até para vocês em casa, façam uma reflexão. Eu vou experimentar tal gastronomia, mas será que é só comida? Então a gente tem que começar a entender que gastronomia é a gastronomia líquida também. É o licor que você toma, cerveja diferente, é o vinho, é o destilado, é a cachaça, é o drink. Então, eu adotei esse termo de gastronomia líquida já há bastante tempo, venho trabalhando com ele, né? Então, é só para a gente imaginar, para a gente formar aí uma pequena conexão. O que é brasilidade, que é esse orgulho, esse fazer de um jeito brasileiro, não o jeitinho brasileiro malandro, mas o jeitinho brasileiro, o jeitinho do brasileiro, que como vocês vão ver nessa palestra aqui daqui a pouquinho, o jeitinho de fazer melhor. E nós fazemos melhor sim. E eu falo com muito orgulho que nós fazemos melhor. A Zoraida pode concordar comigo, nós fazemos melhor, porque nós fazemos há menos tempo e fazemos melhor. Então, assim, a gente precisa perder um pouco esse achismo que a gente tem de que de fora é melhor do que o que a gente tem aqui. Então, é mais ou menos isso que eu vou trazer para vocês. Então, vamos definir brasilidade como esse nosso jeito especial de fazer as coisas de maneira séria, bem feita, competente, exótica, carinhosa. Isso é brasilidade. E vamos definir gastronomia líquida como sendo tudo aquilo que a gente experimenta, que a gente tem, seja gourmet, seja popular, ou seja uma experiência, mas tudo aquilo que a gente experiencia de forma carinhosa com a coquetelaria, tá? De maneira geral. Então, vamos começar da seguinte forma. Como é que começa a história da brasilidade? Galera, para a gente chegar na cachaça, a gente tem que entender tudo que acontece, né? Então, longe de mim fazer uma aula de história, o panorama da aula não é esse, mas eu quero falar um pouco sobre uma terra que se chama Pindorama. Né? Para quem não lembra aí, para quem não era vivo na época, eu também não era, Pindorama é como os índios chamavam a terra aqui, né? Como os índios chamavam o Brasil. Segundo Funai, pessoal, quando os portugueses chegaram no Brasil, nós tínhamos aí cerca de 3 milhões de índios. 2 milhões desses 3 milhões pela costa litorânea brasileira. 1 milhão pelos centros, tá? Aí 1 milhão pelos centros. São números que a FUNAI apresenta, são estimativas, obviamente. E o que esses índios comiam? Qual era a brasilidade, né, desses índios? O que eles colocavam à mesa? Bom, eram coletores, eram exímios pescadores, eram caçadores, tudo mais. Mas e a gastronomia líquida? Bom, só para vocês saberem, tá, pessoal? Suco sempre existiu. E bebida alcoólica acompanha a humanidade. Nós conseguimos contar a história do tempo, nós conseguimos fazer uma linha do tempo da humanidade, de todos os países, de todos os povos, através das bebidas alcoólicas. E o nosso índio, ele não era diferente. Aqui nós tínhamos uma bebida fermentada chamada cauim, que é o fermentado da mandioca, tá? Essa mandioca era feita em biju, era cozido, os índios brasileiros, eles tinham muito domínio sobre jarros, potes, argilas, né? O metal não era daqui ainda, mas não trabalhávamos metal, mas trabalhávamos muito bem essa parte da cerâmica já. E um dado interessante que o cauim, ele tinha uma maneira de ser feito em que as mulheres mais velhas das tribos, elas mascavam a massa e cuspiam dentro dos potes para ajudar a fermentação. Né? Então, o que acontecia? Aquela massa aroca de água com mandioca e tudo mais, aquilo fermentava, né, com a ajuda da saliva das mulheres. E aí pode parecer um pouco estranho, mas olha como o povo ele acaba fazendo coisas iguais de maneira diferente, só que
às vezes lá fora tem muito mais valor, porque o cauim, quando a gente fala isso, é eca, que nojo. Só que os japoneses faziam a mesma coisa com o saquê, utilizando praticamente a mesma técnica, muito antes, lá do outro lado do mundo, a gente nem sabe disso. E quando fica sabendo, nossa, as geishas é que mascavam aqui o arroz para fazer, mas nossos índios também, galera. Né? Então, nós temos essa pegada também, nós já tínhamos uma tradição aqui, nós produzíamos bebidas alcoólicas aqui, tá? Então, lembra bem que a nossa brasilidade começa assim, começa com os índios, esse é o primeiro tripé da gastronomia brasileira. A gastronomia brasileira é formada por um tripé, ok? Esse é o primeiro pé que eu apresento para vocês. O segundo, sem me estender muito, obviamente que são os portugueses, né? Até brinco, assim, os portugueses, quando eles chegaram aqui, a gente não vai falar de colonização, nem nada disso, mas só para vocês entenderem, quando os portugueses chegaram aqui, eles já chegaram com vinho, chegaram com rum, chegavam com bagaceira, eles já tinham um domínio sobre destilação, já tinham um domínio sobre fermentação, técnicas de avicena, e eles trouxeram consigo também aquela arte de fermentar e de destilar o que tivesse, que eram as famosas jeribitas, que eles aprenderam lá na África. Tá? Então, assim, tem muita coisa que aconteceu por aqui que, pasmem, o negócio, o buraco é mais embaixo, como a gente fala com os alunos, né? Então, eles chegaram já com a técnica da destilação. Eles já chegaram sabendo fazer todo tipo de bebida alcoólica e já armazenavam, já tinham o conceito de colocar num barril para repousar, já tinham o conceito de filtrar a bebida, já tinham o conceito da destilação, de tirar uma parte primária que era produzida, que eles sabiam que aquilo fazia mal, né? Usar álcool, separar álcool alto de baixo, eles já sabiam tudo isso. Então, isso chegou para a gente aqui já bem engatilhado. Só que não chegou sozinho. Chegou, encontrou o índio, ok. Só que chegou no tripé da nossa brasilidade, chegaram também os africanos. E com os africanos chegaram um monte, mas um monte de tradições, de dialetos, de maneiras de produzir, porque o africano, ele era a mão de obra do destilador. A mão de obra do fermentador, a mão de obra, né? E eu nem vou falar dos horrores que é a escravidão, isso não dá nem para mensurar, mas a verdade seja dito, é que esses africanos que vieram, e a maioria deles aí vieram do centro-oeste africano, eles já faziam bebidas também, né? Até a imagem aqui reflete bem aí, acho que é Trinidad e Tobago, se não me engano, ou pode ser Senegal, que é o vinho de palma, que se assemelha bastante aí o pulque mexicano, né? É o mesmo sistema de fabricação. E muito rudimentar, mas eles já faziam também esses tipos de bebida e já destilavam, mesmo os escravos já aprenderam a destilar porque eles estavam com os portugueses, né? Isso é uma coisa que a gente, é a nossa cachaça, como é que apareceu a nossa cachaça? Nossa cachaça é resultado de muitas tradições, nossa cachaça é resultado de muito tempo, nossa cachaça é resultado de muitas culturas, tá? E até coloquei algumas palavras aqui para vocês verem que né, dá um toquezinho aqui, ó, marufo, né, quem conhece um pouquinho das religiões afro, ou estudou um pouquinho, né, já lembra da palavra marafo da religião afro, das religiões afro-brasileiras, né, que mensuram a cachaça como marafo, bebide, né, que vem a bebida aí que os portugueses falam, né, então, a gente tem um pouco disso das nomenclaturas que a gente utiliza hoje na indústria de bebidas brasileira, está vindo daqui, tá bom? Então, o que acontece aí, olha? O tripézinho está feito, já tinha os índios aqui, tinha terra que planta, tudo que planta dá, já tinha os portugueses com domínio de tudo, já tinha mão de obra que precisava para fazer essa terra virar o que ela é, né? De uma forma errada, mas foram os escravos que fizeram do nosso país o que ele é, né? Então, em 1516, Pero Capico traz a cana-de-açúcar para o Brasil, né? Todo mundo fala assim, não, calma que eu já falo do Martim Afonso de Souza. Mas ele foi o primeiro governador das partes do Brasil, né? E ele traz primeiro para a ilha de Itamaracá.
Então, a partir de 1916, a gente já tem ali a cana no Brasil, tá? Só que para a gente fica conhecido a partir de 1932, 1532. Olha só, quando o Martim, o Martim Afonso de Souza, ele junto com o Erasmo, vou lembrar o nome dele, Erasmo Schwitz, se não me falha a memória agora, eles começam aí na Vila de São Vicente a produzir o primeiro engenho, né? Planta a cana e começa a fazer o primeiro engenho. E aí começa a nossa brincadeira em relação à cachaça. A cachaça, ela nasce aí, então. Por quê? Abundância de matéria-prima, né? E relatos já escritos que em 1580 a gente já tinha destilado de cana aqui. Tá? Que em 1580 a gente já tinha destilado de cana aqui. E isso é bastante tempo para um destilado, né? A gente até fala que alguns estudos mostram que a cachaça é mais antiga que o tequila, é mais antiga do que uma série de outras bebidas aí, né? Inclusive o uísque, tá? Então, assim, é para a gente aprender um pouco. Para que é esse discurso meu? Para a gente aprender a dar um pouco de valor porque é nosso, né? Para a gente parar de babar um pouco. Não que não sejam bons outras coisas, tem lugar para tudo, mas não tem lugar de preconceito. Tá? Então, isso aqui é só para vocês entenderem que a partir de 1584 a gente já tinha no Brasil aí 8 casas, que eles falavam casas de cozer mel, que faziam o açúcar e também faziam a moeda para buscar mais mão de obra, que era a cachaça. Tá? A cachaça, ela serviu de moeda durante muito tempo. A cachaça, ela foi moeda. Então, estudar um pouco sobre essa parte da cachaça também é fundamental para que a gente aprenda a dar um pouco de valor, beleza? E assim, eu começo a brincadeira com vocês da seguinte forma. Nossa cachaça não é a garapa moída, fermentada e destilada. A nossa cachaça, pessoal, precisa ser vista como história, como tradição, como parte da nossa colonização e de colonizações terceiras. A nossa cachaça é escravidão, é guerra. Nós tivemos a revolta da cachaça, tá? Que foi muito importante, aliás, para a formação do Brasil como ele é hoje. Então, e pouca gente sabe, porque não é ensinado, não é interessante, né? Ensinar, mas a gente ensina. A partir de agora a gente ensina. Então, ela é vista até pouco tempo atrás com muito preconceito. Tem até uma brincadeira que fala, né? Estou tomando uísque, eu sou uma pessoa nobre, eu sou um boêmio, eu sou isso, né? E quem toma cachaça sempre foi visto como um escárnio, né? Cachaceiro, olha os nomes que se dão, né? É até engraçado, cachaceiro, pé inchado, tal coisa. E a gente sabe, gente, que uma cachaça bem produzida, bem feita, filtrada e bebida com moderação, como toda bebida alcoólica, ela é incrível e não acarreta em nenhum problema desses, né? Então, é mais pelo exagero do que pelo tipo de bebida. E ela é comércio, e sempre foi comércio também, tá? Então, quando a gente fala cachaça, a gente tem que olhar, tem que ter uma ótica para ela de uma maneira um pouquinho diferente, tá? E o que eu acho que eu acho não, o que é que eu sei que a cachaça tem diferença e como é a cachaça hoje, tá? Pessoal, como a Zoraida mesmo disse, a cachaça hoje não é o que ela era antes. Sabe por quê? Porque o brasileiro faz bem, porque o brasileiro faz melhor, e porque o público brasileiro, e porque o cliente brasileiro, e porque os consumidores brasileiros, eles estão aprendendo, e eu falo isso com orgulho, porque eu tenho comércio, eu sou dono de restaurante, dono de bar, trabalho em docência há muito tempo, e falo para vocês, o brasileiro está aprendendo a beber graças a Deus, vocês são vanguarda nisso, né? O que a cachaça hoje representa? Bom, para vocês entenderem, a cachaça hoje representa a premiação para o Brasil. Representa uma maneira do Brasil ser visto, a gastronomia brasileira ser vista com respeito no exterior. A cachaça hoje deixou de ser uma bebida pejorativa, de escárnio, não. Ela passou a ser uma bebida nobre, passou a ser uma bebida boa, bem feita, bem manipulada, bem comerciada, que gera emprego, que gera renda, que gera tradição, que gera harmonização, que faz a coquetelaria nacional crescer, que enriquece o prato, que harmoniza. Hoje não se puxa, vamos fazer vamos colocar ali vou falar de maneira geral, só para vocês entenderem, mas é cada vez maior o número de chefes de cozinha que trocam conhaque
por cachaças na hora de fazer os seus risotos, na hora de fazer as suas sobremesas, na hora de fazer as suas caldas, né? É cada vez maior o número de pessoas que substituem álcools de cereais na fabricação de licores por cachaça, e por cachaça de boa qualidade, gerando um licor incrível, né? Então, hoje a cachaça, ela não é mais o que ela era antigamente, mas a gente não pode esquecer de onde ela veio e tudo que ela significa para o povo brasileiro. A partir do momento que a gente tiver essa concepção, a coisa fica melhor, tá? Então eu vou mostrar para vocês, mas uma das coisas que fantasticamente muda a história da cachaça é que nós temos madeira literalmente a dar com pau, né? Nós temos madeira para todos os gostos, né? É muita, muita madeira. Então, enquanto o resto do mundo faz há mais de 2.000 anos, né, um envelhecimento em um tipo de madeira só, nós aqui com 500 aninhos, nós já temos aqui amburana, bálsamo, jequitibá, cumaru, castanheira, cabriúva, frejó, a minha preferida no momento, louro canela, nossa, a gente tem madeira, né, demais. Nós temos produtores aqui fazendo barris com 7 tipos de madeiras diferentes. E aí, sabe o que acontece, pessoal? Nós temos um produto que ninguém mais tem, que é único. E se você que está em casa nunca experimentou, é um apelo que eu faço para você. Não vá embora dessa vida sem experimentar uma boa cachaça numa madeira dessa. Porque se você gosta de bebidas diferentes, você vai pirar. É muito legal, é muito diferente. E quando a gente fala em coquetelaria, é uma coisa que eu também não entendo, né? Parece que tudo que vai para a coquetelaria, o comércio fazia. Pegava lá, ia fazer uma caipirinha, pegava a cachaça mais comum, a mais... Não que não seja boa. Costumo falar assim, uma caipirinha com uma cachaça comum, uma cachaça mesmo de coluna, mas uma caipirinha bem feita, bem apresentado, que carrega ali a história, que carrega ali os percalços do mestre Derivan para colocar na carta da IBA, que faz tudo isso, ainda assim é uma maravilhosa caipirinha. Mas quando ela é feita com uma cachaça que foi produzida de uma maneira diferente, não, de uma maneira cuidadosa, de uma maneira atenciosa, aí a coisa muda de figura, tá bom? Então, é assim que a gente vê. Mas eu vejo um pouquinho além, tá? Eu, como consumidor e como um amante da cultura brasileira que sou, e eu sou mesmo um amante da cultura brasileira, não existe país melhor que o meu, sou brasileiro mesmo e aqui a gente faz coisas inacreditáveis, e é essa percepção que a gente tem que ter. Eu acho que o quintal mais florido é o meu. E eu acho que eu falo por muita gente aqui. Nessa feira nós temos produtores de cachaça de praticamente o Brasil todo. Eu garanto para vocês que o quintal mais florido é o nosso. Sabe por quê? Porque aqui nós temos um país, como eu já disse, de dimensões continentais. E nós não temos só madeira. Nós temos terroir, costumes diferentes. Então, uma cachaça do Rio Grande do Sul, uma cachaça de Pernambuco, uma cachaça de Fortaleza, uma cachaça de Maceió, uma cachaça da Bahia de Coaçari, no Belém, uma cachaça... Sabe? Nós temos de tudo. Nós temos aqui criatividade, que é nato. O brasileiro nasce com criatividade, né? A gente vem de um povo que, a maioria de nós, vem de um povo que é o civilismo, né? A gente tem que se virar, né? Então, o civilismo funciona muito bem. Então, criatividade nasce com a gente. As nossas crenças são incríveis e fazem com que nossa cultura permaneça, na maior parte das vezes, intacta. A nossa perseverança, nós perseveramos. Porque se a gente fosse desistir, galera, cachaça não era nada disso. Porque o que a gente já tomou de bucha, acho que a Zoraida concorda comigo, o que a gente já tomou de bucha ao longo dos anos para tentar trazer a cachaça para o patamar que ela está hoje, e vai subir muito mais, sabe por quê? Porque a gente não desiste. E não tem por que desistir, porque o nosso produto é bom. Porque os produtos brasileiros, de maneira geral, são bons, tá? Então, nós somos um dos maiores celeiros de talentos gastronômicos do mundo. Só que o que a gente precisa, na verdade, principalmente quando a gente fala em coquetelaria, é olhar um pouquinho do lado, sabe? É parar de achar realmente que o quintal dos outros é mais florido, né? Porque a gente está plantando aqui coisas maravilhosas.
e eu começo, então, essa segunda parte aqui, falar um pouco de botânicos e falar rapidamente de alguns produtos, para dar um viés, assim, um pouco mais dinâmico para essa apresentação. Acho que a primeira coisa que eu tenho que falar, a gente vai pegar um aviãozinho agora e vai fazer um voo e vai lá para Belém, tá? E nós vamos voar algumas vezes aqui durante essa aula, porque é longe, né? É bem longe, tá? E quente, e mesmo assim pede uma boa cachaça. Então a gente sai daqui, vamos sair daqui de onde eu tô, pelo menos, né? E a gente vai até Belém conhecer um pouquinho sobre o jambu, né? O jambu, ele é uma plantinha conhecida também como agrião do Pará, né? Ela é uma planta muito comum e ela tem uma acidez, ela provoca uma salivação muito grande e ela também causa eu não sei se todo mundo já comeu jambu, né? Mas ela causa uma sensação de dormência na boca muito grande. A boca parece que ela está tremendo, né? E essa é a sensação mesmo, que a boca treme inteira. Isso é provocado por uma substância que se chama espalantol, se não me falha a memória, tá bom? E é muito gostoso. E quando colocado na cachaça, a gente está falando de botânicos, né? Tudo é botânicos agora, então a gente está falando de botânicos, estamos falando aqui de agregar sabor, de agregar sensações. E colocar isso na cachaça nos faz o quê? Faz a gente ter uma infusão, uma cachaça em infusão, né? Uma bebida mista, né? E outro preconceito que a gente tem sobre as bebidas mistas, a importância de ser bebida mista. É bom, é prazeroso, é brasileiro, é diferente, te faz bem, né? Vai fazer um drink legal com ela, vai dar, de repente, um daiquiri, uma caipirinha diferente, vai fazer boas coisas com ela, então qual é o problema, né? Então, nesse caso específico, que ótimo, né? E o jambu, ele é realmente uma paulada de sabor, tá? É muito, muito legal, muito bacana, experimente. Isso é uma das versões. Aí você sai um pouquinho de Belém e vem aqui para o estado de São Paulo, volta aqui para o litoral de São Paulo e para o norte do Paraná, e encontra uma das coisas que isso eu tive o prazer, aliás, eu tive o prazer de ir lá com o Léo, lá em Belém, falar do jambu com ele, e também já tive o prazer aqui de em Iguape pegar e conhecer a cataia e tudo mais. A cataia é uma planta da família das goiabas, não? É nativa brasileira da região aqui do sul, do norte do Paraná e do Vale do Ribeira, tá? É uma folha, essa folha, se você mascar ela tem um sabor muito parecido com cravo e canela juntas. Então é usado como tempero e tudo mais. Só que a folha amarela, quando colocada numa cachaça, gente, explode. É maravilhoso, é uma sensação incrível, né? E isso dá, obviamente, coquetéis incríveis também. A gente pode misturar com mel, pode fazer licor de cataia, e é muito prazeroso, muito diferente. Tem aquele apelo, né, dos caiçaras aí sempre usarem como medicamento, mas acho que praticamente tudo nasceu assim, né? Tudo vai para medicamento e tal. Então, o uísque caiçara, como é conhecido por eles, né? É o uísque do caiçara. E olha bem como a gente começa achando que o quintal dos outros é mais verde. Por que eles falam o uísque do caiçara? Porque é a maneira com que ele pode falar assim, isso aqui é a nossa nobreza, é o nosso melhor, entendeu? Já mencionando o uísque como sendo superior. E, na verdade, são bebidas distintas, né? São bebidas distintas. Então, a nossa infusão de cachaça com cataia, faço um apelo também que todo mundo experimente aqui no Vale do Ribeira, Iguape, tem bastante cananéia, é muito legal. Agora a gente pega um barquinho e vai até o sul, galera. E a gente vai simplesmente aí para o Rio Grande do Sul de maneira geral, mas a gente tem até uma cidade com esse nome. E a gente faz, então, uma infusão de cachaça com butiá, tá? O butiazeiro é uma palmeira, tá? E essas frutinhas são parecidas com coquinhos, assim. Ele tem uma semente muito dura, não é comestível, obviamente, mas dentro da semente tem uma noz. Muitas pessoas na castanha, aquela é comestível, tá? Se não me engano, acho que a Unicamp está até gerando alguns óleos para tentar extraindo alguns óleos com esse núcleo aí para fazer outras coisas, mas
O importante para a cachaça é que a infusão de butiá na cachaça deixa essa cachaça, por vezes doce, por vezes mais ácida, mas de todas as maneiras, independente do tipo de butiá, muito, muito prazeroso, muito diferente. Cachaça de butiá com licor de jabuticaba é uma coisa assustadora, tá? Cachaça de butiá com licor de genipapo também fica maravilhoso. Então, o que a gente vai pegando essa regionalidade? Olha, Brasil, quanta coisa boa, né? Agora a gente sai um pouquinho, olha só para vocês verem, tem uma noção de quanta coisa diferente. Sai um pouquinho do Rio Grande do Sul, volta aqui para São Paulo, numa cidade paulista chamada Monte Alegre do Sul, aonde, lembra lá no começo, quando eu falo para você das nossas crenças? Nós estamos aqui, galera, com uma parte do país que são descendentes diretos dos escravos. E esses costumes, eles são muito respeitados, inclusive por mim. Então, assim, nós estamos aqui em Monte Alegre do Sul, a cachaça que uma vez por ano é feita e servida para as pessoas sexta-feira santa, que é a Fecha Corpo, que é uma cachaça com arruda e guiné, né? E eu tive o prazer de experimentar e é realmente bem diferente, exótica, é uma cachaça bacana, bacanérrimo, né? Então, assim, vale muito a pena você conhecer esse tipo de bebida, uma infusão fantástica também. E aí a gente para um pouquinho com a cachaça, porque eu acho que já deu para entender, através dessa última apresentação, que cada lugarzinho, cada cantinho desse país vai ter o terroir não só do clima, do solo, do tipo de... mas principalmente de famílias diferentes, de culturas diferentes, e todas elas utilizando a cachaça de uma maneira diferente. Até com arnica para passar na perna quando está cansado. Então, a gente pode usar a cachaça de uma maneira muito mais ampla e ter muito mais respeito ainda do que a gente já tem. E aí a gente para um pouquinho, né, de falar da cachaça e vai mostrar só um pouquinho de outras coisas. Eu trago aqui a tiquira, que é muito... Vamos para o Maranhão agora, né? É muito popular no Maranhão. Em partes do Ceará também eu sei que tem. Até coloquei aqui que tem, porque eu sei que tem, que eu já vi. Né? E é um patrimônio cultural. Se você lembrar que os índios tinham o cauim, que é o fermentado de mandioca, fica muito fácil imaginar que quando ocorreram no Maranhão as primeiras fugas dos escravos, dos índios também, já dominando o processo de destilação, fica fácil imaginar o quilombo produzindo tiquira pela primeira vez, né? Então, assim, são histórias em cima de histórias, né? E até tem uma coisa interessante sobre a tiquira, que ela nasce branca, como todo destilado, mas ela, às vezes, na coluna ou na própria última parte da destilação, coloca-se folha de tangerina. E isso dá uma coloração azulada, né? Às vezes bem roxo ou azulada para a tiquira. Então, isso é uma tradição. A Anvisa não reconhece esse processo, é uma coisa né? Mas, se a gente for ver, a gente tem documentado até uma cachaça que tem esse mesmo procedimento, que era a cachaça de Dom Pedro. E ela era azul e tal, e falavam, é cachaça do sangue azul, isso aqui é a cachaça azul que só serve sangues azuis, né, em referência aí à nobreza de Dom Pedro. Se não me falha a memória, é isso aí, tá bom? Então, tiquira também, patrimônio, é nosso, é brasileiro, vamos olhar coisas brasileiras com outra ótica. Aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, a gente dificilmente acha um bar que produz um drink à base de tequila, um daiquiri com tequila, ou um stick de fruta, a gente não tem. É muito raro, então acho que a gente pode dar uma olhada nisso. E aí, assim, licor. Gente, no convento de Santa Clara, do Desterro, em Salvador, é uma tradição tricentenária que as freiras fazem licores. Mas isso não é só lá no Desterro. É no Brasil inteiro. Um monte de madre faz licor. E às vezes a gente vai comprar aquele licor importado e tudo. Não estou falando mal, não é isso, pelo amor de Deus. Todo comércio é comércio, né? Mas é que às vezes a gente tem uma coisa tão especial do nosso lado e é brasileiro e a gente não dá valor. As freiras
as Clarices, né, trouxeram isso daí, tradição tricentenária, e agora no último centenário passou para as irmãs franciscanas. Também já tive o prazer de tomar esses licores em loco, é uma coisa espetacular, tá bom? Vale muito a pena. Tá na moda do gin, eu não ia colocar algumas marcas, mas a verdade tem que ser dita, né? Por que eu trago o gin aqui? O gin ele teve uma explosão nos últimos 10 anos, e eu acho muito válido falar uma coisa sobre o gin para vocês. Eu trago aqui uma marca específica de gin para falar, eu não gostaria de trazer, até porque é até um pouco chato, porque tem tanto gin bom que o Brasil está produzindo, mas eu trouxe um só para falar uma coisa para vocês. Galera, quando o Brasil foi descoberto, lá atrás, quando começou a nossa brasilidade, eu até anotei para não esquecer, o Old House, no país de Gales, já servia torta e batata frita há 350 anos, porque é um restaurante que está com 1146 anos. Quando o Brasil foi descoberto, tinha um restaurante na Áustria, tá, que chama St. Peter Stiftung, que é do ano de 803. Quando o Brasil foi descoberto, esse restaurante já vendia coisas há 700 anos. Tem país produzindo gin há mais de 300 anos. E vem um brasileiro e faz, sabe o quê? Sabe o que ele faz? Ele ganha o Oscar do gin com uma destilaria de 4 anos. Quando a gente fala de Brasil, nós falamos de brasilidade, nós falamos de um povo que vence, nós falamos de um povo que vai e faz, seja na cachaça, seja na gastronomia, seja no gin, seja na coquetelaria, com tantas mulheres representando lindamente o Brasil nos campeonatos de coquetelaria mundiais, tá? Então, eu acho que está na hora da gente parar. Está na hora de a gente parar de achar que o que é nosso não tem valor. Está na hora da gente entender que nós temos coisas incríveis e tradições incríveis. Desculpa, tem que falar de marcas? Não tem como, né? Que desde lá atrás, né, existem pessoas que quando vão ordenhar a vaca, coloca 2 colheres de conhaque de alcatrão na caneca e tira o leite da vaca na própria caneca, que está o conhaque quente ali na hora, tá bom? Para fazer isso. E aí a gente pensa, poxa, é bom o sabor disso, então vamos transformar num coquetel, hot drink, vamos colocar isso numa coquetelaria mais polida, vamos dar outra roupagem ao popular. Não tem problema não, galera. Vamos dar roupagem ao popular. Vamos pegar aquela cultura lá e vamos trazer para uma outra ótica, para uma outra roupagem, mais metropolitana, mais cosmopolita, mais incrível, mais bonita, mais caro para a gente ganhar uma grana. Não tem problema nisso. A gente mantém o que é popular, a gente valoriza o que é nosso, né? E depois vocês procuram por que é conhaque dos milagres, porque o Aquino lá, o homem era bacana, tá? Eu acho que vale a pena vocês aí conhecerem um pouco a história desse cara, certo? E ó, mais de 100 anos de tradição, né? Falar de amargor no Brasil, com tantos bitters na moda, né? American bitters, não sei o que lá, bitters, com o amargo no Brasil sempre foi uma realidade pra gente, pô. Sempre, né? Aí vem um bitter nacional com jatobá, com jurubeba, com anis, e faz um produto incrível, que o mundo admira. Só que como a garrafa é barata e é brasileira, ela acaba não tendo valor para a coquetelaria. Parem com isso. Trouxe até um drink aqui de autoria minha. Esse é um drink que eu faço, um shot digestivo, baseado em bitters brasileiros, que carrega tudo isso. Então, assim, pessoal, nós temos aqui vermutes, nós temos bitters potáveis, né, que são os bitters que estão em grande quantidade, pequenas também, com muita coisa legal. Nós temos licores, nós temos vinhos, nós temos espumantes, nós temos cachaça, infusas ou em madeira, cachaças mistas, nós temos tudo que você pode imaginar. Tem uma outra ótica a respeito das bebidas brasileiras. As culturas populares são sempre as melhores. Encerro com uma frase do Ricardo Viana que eu gosto muito e quero agradecer a todo mundo pela presença e falar para vocês: vivam a sua brasilidade com orgulho,
Compra aquela cachaça da sua região, sim. Vai buscar as melhores para fazer um comparativo, independente de onde elas estejam. Vai para um bar, pede um coquetel, pede para o seu barman, pede para o seu bartender, me faz um coquetel baseado em bebidas brasileiras. Vai para um vermute brasileiro, para um bitter brasileiro e viva a sua brasilidade. Com prazer. Adorei a palestra. Passou super rápido, assim, eu nem vi passar. Foram 50 minutos, assim, que eu achei que foi 10 minutos. E eu acho que as pessoas que assistiram aí, a gente teve bastante gente assistindo você, gostaram bastante. Nós temos aí, abrimos agora para perguntas, então a gente deixa, o Bruno cuida do chat, se ele aparecer com perguntas, ele faz, eu te passo as perguntas. E eu gostei muito das histórias, porque algumas eu nem conhecia, de verdade eu aprendi, porque eu realmente não conhecia. A primeira pergunta é, de onde surgiu aquela tradição que cachaça abre o apetite? A pergunta é da Aline Toledo. Aline Toledo. Bom, primeiro que as bebidas, elas são separadas por finalidades e modalidades, tá bom, Aline? Então, nós temos aí aperitivos, que são bebidas que são servidas aí antes das refeições e às vezes até durante, né? Nós temos, então, por exemplo, os digestivos, que são bebidas que nós tomamos depois, que são as bebidas amargas que nos ajudam aí a digerir melhor. Então, essa tradição, na verdade, de se beber um pouquinho antes das refeições é uma tradição sociocultural e que realmente tem uma finalidade. Quando você bebe, né, um aperitivo ou um destilado antes, você vai socializando um pouco mais e você também vai ali conversando com as pessoas e o tempo vai se passando e vai ser usado como uma bebida que vai abrir, um aperitivo mesmo, né? Então, e funciona, viu? Até vou falar uma coisa para você, a cachaça, ela é um ótimo aperitivo, você consegue tomar ela um pouquinho antes da refeição, ela abre um pouco, e se você lembrar bem, não sei sua idade, mas assim, tem um remédio mesmo que era usado até pouco tempo atrás, ainda existe, você tomava o remédio para abrir o apetite, e aquele remédio tinha álcool, igual da cachaça, álcool de cana. Tá? Então, assim, por quê? Porque ele não deixa de ser um aperitivo, né? E faz com que o nosso corpo trabalhe de maneira mais rápida também. Então, acaba funcionando. O Bruno escreveu assim, caixa alta para você, que tem muita gente mesmo parabenizando a palestra, viu? No chat. Cíntia Marques, Angélica Kochak, Senhora SAC, Alessandra Capote, Carla Andressa De Angeli, não sei se você conhece alguém, mas... Conheço um monte de alunos maravilhosos, e até minha patroa por aí. Ah, então estão aqui te prestigiando aqui. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Da onde que surgiu esse seu amor assim pela cachaça? Como é que foi que você entrou nesse mundo da cachaça? As coisas acontecem na vida da gente de uma maneira muito natural, né? Eu não escolhi trabalhar com alimentos e bebidas, isso foi uma vaga que apareceu como um primeiro emprego e eu acabei me apaixonando e trabalhando muitos anos em night bar e tudo mais, e a coquetelaria ela apareceu, né? A coquetelaria ela apareceu na minha vida e depois a gastronomia sólida. Eu venho da gastronomia líquida. E você sabe que assim, eu era muito ligado em outras bebidas norte-americanas, principalmente por conta realmente da grande gama de coquetéis de bagagem americana. Até que um dia, eu, pela primeira vez, tomei uma cachaça com amburana. Naquele momento, minha amiga Zoraida, depois que eu coloquei uma cachaça com amburana na boca, num bar em Minas Gerais, junto com uma azeitona, que o cara falou, come a azeitona primeiro, depois você toma cachaça. Era tudo mentira, era para eu tomar mais cachaça. Mas nossa, eu falei, o que é isso? Isso sim tem que ir para a coquetelaria. Então, aquele momento foi o start, assim, foi o momento zero. A amburana foi o momento zero da minha vida para cachaça. Ótimo. Temos uma pergunta aqui que é assim, podemos dizer que no Brasil temos substitutos para todas as bebidas? Eu acho que é na coquetelaria que se baseia essa pergunta, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que para todas as bebidas. É só a gente olhar com uma ótica. Não vou dizer que você tem que substituir tudo, porque existem bebidas que são insubstituíveis, né? E a coquetelaria é muito democrática. O que eu digo para vocês é não olhar com uma ótica somente de fora. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho
que fazer um Negroni, um coquetel com 3 componentes, um vermute, um bitter, um sweet bitter, na verdade, né? Um vermute, um sweet bitter, vermute rosso, sweet bitter e um gin. Eu tenho gins no Brasil que estão entre os melhores do mundo. Eu tenho sweet bitters no Brasil, que são vermelhos com vermelho carmínico, que ainda produzem o bitter com o corante carmínico das cochonilhas. E eu tenho vermutes rossos premiados internacionalmente. Será que eu posso substituir? Eu quero um Negroni, eu quero um estilo de coquetelaria italiana, com a classe da coquetelaria internacional, mas, por favor, com a minha brasilidade. Então, respondo assim. E eu tenho um tempo eu criei uma frase, um termo, porque eu trabalho com bebidas, né? E bebida alcoólica, às vezes, me deixa um pouco assim, dependendo do lugar que eu estou, para falar sobre bebida, e eu comecei a chamar de bebidas adultas. Você acha que é bom isso? Você acha que é errado eu falar assim, não? Você acha que fica bem? Eu acho que o nosso país é muito novo e nós temos alguns tabus ainda, né? E falar em bebida alcoólica parece que dá um peso mesmo, né, Zorada? Parece que fica uma coisa mais pesada. Eu vejo de uma maneira muito natural, uma bebida adulta, que ótimo, achei incrível a colocação, a maneira com que você falou. Acho que cai muito bem. Acho que cai muito bem, sim. Tem uma outra pergunta. Tibério, qual a sua opinião? A falta de conhecimento nos estabelecimentos em apresentar os produtos nacionais dificulta o crescimento do consumo? Diretamente. Primeiro que a gente não consegue indicar aquilo que a gente não consome. Né? E isso é uma coisa muito complicada. Então, você que é dono do estabelecimento, assim como eu sou, não é um conselho, tá? Eu não vou ficar dando conselho, vou falar uma coisa que eu falo em aula. Nós temos muitas coisas boas. A capacitação da demanda está na oferta. Né? Você não precisa ser duro com a pessoa. A pessoa pediu, de repente, um Negroni, vou voltar a falar dele, porque eu já falei uma vez, né? A pessoa pediu um Negroni, você serve o Negroni do jeito que a pessoa quer. Mas se você tem na manga, se você tem na mão os produtos brasileiros para serem ofertados, no segundo drink dela, se você falar assim, nossa, você gosta de Negroni, né? Você me dá a possibilidade de te apresentar um Negroni 100% nacional? Você acha que essa pessoa, se for bem ofertada de uma maneira que não seja imposta, a pessoa vai experimentar. E se ela experimentar, ela vai ver que é bom. Então, se o local está capacitado para isso, se você está treinando o seu bartender, se você está falando disso, se você está buscando. As empresas nacionais, de maneira geral, são incríveis. Quando você chega para um produtor de cachaça no Brasil e pede para ele falar sobre o produto dele, ele fala com amor, é capaz dele ir para o seu estabelecimento fazer o treinamento para você. Você tem acesso, é nosso, todos eles fazem, gente, é incrível. Se você ligar para qualquer produtor de cachaça, o cara vai te atender de uma maneira ímpar. Experimenta fazer a mesma coisa com uma bebida importada. Você não tem nenhum feedback. Então, assim, gente, tá com a faca e o queijo na mão, tá esperando o quê? Outra pergunta, chamada Regina De Luca. Você conhece Bacupari? Não conheço. Regina, o que é Bacupari? Manda depois no meu Instagram, manda no Instagram da feira. Ela é uma fruta brasileira da Mata Atlântica, deliciosa na cachaça. Melhor ainda que o cambuci e a pitanga. Vamos experimentar, hein? Por favor, manda para mim. Me fala onde é que a gente vai até aí. É da Mata Atlântica. Vamos procurar. Nós vamos procurar. Nós chegamos no nosso horário, Tibério. Foi uma delícia a sua palestra e nós agradecemos muitíssimo. Agora eu convido aos nossos internautas aí que visitem a feira, visitem os nossos expositores, compartilhem com você essa alegria da cachaça. Nós temos bastantes produtores de cachaça, cada um tem vários produtos a oferecer, diferentes modalidades, vários de amburana, de várias regiões do país, com vários terroirs, né? Porque a cachaça também tem o seu terroir, e que vale conhecer. O site da Cachaça Trade Fair é cachaçatradefair.com.br. E eu convido você, Tibério, em maio, para vir nos brindar com uma palestra na feira ao vivo, e espero rever você aqui, porque toda semana nós temos uma palestra nova do SENAC. Então, eu convido a todos a acompanhar a agenda
do Senac nas feiras online, no auditório da feira online, e desejo a todos um bom final de semana e que aproveite o final de semana para testar os drinks aí do Tibério e uma boa cachaçinha. Tudo de bom, uma boa noite e um bom final de semana, Tibério. Muito obrigado, que você tenha tudo de bom esse final de semana e para sempre, tá bom? Muito obrigado, Zoraida. Obrigado a todos. Boa noite. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau.